Olá e boas-vindas a mais uma análise guiada desenvolvida pela Ford College. Na nossa última conversa sobre as técnicas de análise crítica, a gente construiu a base de como ler um texto de forma realmente analítica e questionadora. Bom, hoje a nossa missão é dar o próximo salto lógico, sair da teoria pura e colocar a mão na massa, resolvendo um caso de pesquisa real. É literalmente a passagem da teoria para uma prática rigorosa. O objetivo central aqui é pegar aquelas habilidades de avaliação que a gente já domina e usar para produzir algo tangível, útil e, acima de tudo, reproduzível. Chegou a hora de olhar para a literatura acadêmica sobre a Solana não como leitores passivos, mas sim como analistas estruturados. Ok, vamos mergulhar nisso. O plano de hoje é um mapa super direto. Primeiro, a introdução à crítica estruturada. Em seguida, o modelo de relatório forense. Passamos então para o caso prático sobre a vazão na Solana. Formalizamos tudo no fluxo de trabalho em 5 passos e fechamos com a conclusão e próximos passos. Vamos lá! Seção número 1. Introdução à crítica estruturada. Começando a nossa primeira etapa, precisamos alinhar o nosso objetivo principal. Quando a gente pega artigos densos para estudar, a ideia não é memorizar um monte de fatos isolados, mas sim sintetizar nossas habilidades de avaliação. E o que é, no fim das contas, essa tal de crítica estruturada? Basicamente é a arte de reduzir um trecho gigantesco de pesquisa a 3 pilares explícitos: a reivindicação que está sendo feita, a evidência oferecida para bancar isso e as limitações que restringem essa inferência. O grande trunfo de uma leitura técnica é exatamente esse: conseguir separar o ruído do sinal. Lembra dos conceitos de validade interna e externa? A crítica estruturada pega essas ideias teóricas e transforma num resumo super conciso e direto ao ponto. A gente extrai só o esqueleto do argumento para encontrar aquelas perguntas que ainda estão sem resposta. Seção 2. O modelo de relatório forense. Para fazer isso com maestria, a gente vai precisar colocar nossos chapéus de detetive. Sério, imagina uma cena de crime. Os especialistas não olham para o caos tentando adivinhar o que aconteceu. Eles categorizam e isolam variáveis. E nós vamos tratar a pesquisa acadêmica sobre a Solana do mesmo jeitinho. Olha só esse paralelo na tela. Do lado esquerdo, no mundo forense, os investigadores buscam os fatos observados, usam instrumentos e procedimentos e lidam com os álibis. Do lado direito, no mundo da pesquisa, isso mapeia de forma perfeita. Os fatos são as reivindicações, os instrumentos são os métodos e os álibis são as limitações ou fatores de confusão. Uma alegação num artigo não é uma verdade absoluta, né? É só uma hipótese que precisa de conexão direta com provas. Se não tem a digital na arma do crime, não temos um caso. E como a gente mede a confiança nessas provas? Avaliando a força de evidência numa escala de 3 níveis. Evidência alta é aquela padrão ouro, métodos reproduzíveis e dados abertos. A evidência moderada geralmente tem métodos claros, mas usa testes sintéticos ou dados fechados que não imitam perfeitamente o caos do mundo real. Já a evidência baixa, são aquelas medições vagas ou informações que simplesmente faltam. Porque vamos ser sinceros, não importa se uma conclusão sua revolucionária. Se a alegação é grandiosa, mas os instrumentos são fracos, a evidência cai por terra. É absolutamente crucial ficar de olho nisso. Seção 3. Caso prático, focando na vazão da Solana. Agora, o que é realmente interessante neste slide é ver a teoria na prática. Imagina se deparar com a seguinte citação no relatório. Usando o nosso mecanismo de execução paralelizada, a vazão média aumentou 35% em nosso ambiente de teste. Isso soa fantástico, certo? 35% de aumento na rede Solana é um número e tanto. Mas com nossa mentalidade de investigadores, a gente não vai só soltar fogos. Precisamos olhar as entrelinhas metodológicas. O texto diz explicitamente em nosso ambiente de teste. E aí acende aquele alerta de imediato. Então, como a gente disseca isso metodicamente? Uma tabela simples de 3 colunas funciona super bem. Na primeira coluna, isolamos a reivindicação. Vazão aumentou 35%. Na segunda, a evidência e o método. O benchmark usou só 8 nós e uma carga totalmente sintética. Só com essa informação, a gente já classifica a força dessa evidência como moderada. É mensurável, mas está longe do cenário real. E na terceira coluna, as limitações. O ambiente é minúsculo, a carga de trabalho não reflete a realidade e, pior, não teve teste com agentes adversários ou particionamento de rede. Fica a dúvida, se a rede sofrer falhas de verdade, esse ganho de 35% se mantém? Ou o custo de coordenar os nós acaba engolindo a vantagem? Seção 4. Fluxo de trabalho em 5 passos. Vamos avançar e ver como isso se constrói passo a passo, criando um padrão para você fechar essa análise em uns 30 ou 45 minutos. Passo 1. Ler buscando reivindicações, ou seja,
caçar aquelas frases que anunciam resultados. Passo 2. Mapear a evidência, conectando o que foi medido e como foi medido aquela reivindicação. Passo 3. Dar a nota para a força da evidência, usando nossa escala de alta, moderada ou baixa. Passo 4. Listar as limitações, questionando o que faltou testar. E o passo 5. Traduzir essas limitações em lacunas de pesquisa. Não é só apontar o defeito, é desenhar o que o próximo pesquisador precisa fazer para cobrir aquele buraco. E a grande entrega desse processo todo é o modelo de uma página. É um material compacto, sensacional para anotações de estudo ou revisão por pares. Ele vai trazer o título, a reivindicação primária em uma única frase, o resumo de evidências com as notas que a gente deu, as limitações, as lacunas propostas e, por fim, a lente teórica que explica o porquê daquele resultado, como o eterno cabo de guerra entre latência e vazão na Solana. Esse documento transforma uma impressão totalmente vaga em uma avaliação cirúrgica e defensável. Seção 5. Conclusão e próximos passos. Resumindo a nossa investigação, o que a gente tem em mãos agora é um sistema sólido. Ler artigos técnicos definitivamente não precisa ser um bicho de 7 cabeças. Transformar a pesquisa numa cena de investigação com métodos e evidências filtra qualquer narrativa que tenta se sustentar sem dados reais. E isso deixa a gente com uma provocação bem interessante. Se hoje foi possível dissecar um trecho curto com tanta clareza usando o modelo de uma página, como seria escalar esses mesmos princípios forenses para artigos gigantes e super complexos sobre a arquitetura da Solana? Imaginar isso aplicável a documentos que moldam o futuro da Web3 é o nosso próximo grande desafio. Por agora, nossa investigação chegou ao fim. Para continuar dominando a pesquisa sobre a Solana e esse universo da Web3, não deixe de acessar forge.college. Lá você encontra um arsenal de recursos educacionais incríveis para aprofundar tudo o que vimos hoje. Esta análise foi desenhada pela Forge College com o objetivo de pegar toda essa complexidade tecnológica e transformar em conhecimento claro e direto. Um excelente estudo e até o nosso próximo encontro.